Fala, povo abençoado, tudo bem? Nós vamos falar sobre pequenos passos, grandes colheitas. Você sabia que não é preciso grandes passos para ter colheitas abundantes e fartas? Você pode ter pequenas ações, pequenos passos todos os dias e colher um grande resultado. É sobre isso que nós iremos falar no programa de hoje. Portanto, já vá se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, dando seu like, comentando, porque tudo isso ajuda os programas da TV Viva Promessa a chegar a mais pessoas, nós atingirmos os nossos objetivos aqui no canal. Eu sou Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Vamos lá, pessoal, falando aqui em pequenos passos e grandes colheitas. Esse é o quarto programa da série A Única Coisa, baseado no livro do Keller. E nós vamos falar hoje sobre essa questão de pequenos passos para atingir grandes colheitas. Isso em todas as áreas da nossa vida. A pergunta central do livro é: qual a única coisa que eu posso fazer, de modo que ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Ou seja, nessa série nós trabalhamos a questão da simplificação da vida, de nós termos posicionamentos firmes a respeito daquilo que nós queremos para a nossa vida, saber dizer não para muitas coisas que tiram o nosso foco. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos nossos hábitos, que são esses pequenos passos que a gente dá todos os dias. E a gente está chegando em um objetivo, às vezes sem perceber, através desses hábitos. Por exemplo, se você tem um hábito ruim na sua vida, por exemplo, tomar refrigerante, é um hábito ruim. Nós sabemos que refrigerante não faz bem. São pequenos passos que você dá todas as vezes e isso vai refletir lá na frente na sua saúde. Pessoas que fumam, que bebem, que têm algum vício, elas vão ser prejudicadas por esses pequenos passos que elas dão na vida lá no futuro. Porque tudo que a gente vive hoje é resultado do que a gente fez ontem. Se eu estou colhendo algo difícil na minha vida financeira, foi fruto de algo que eu fiz lá atrás. Péssimas escolhas, associações erradas, decisões que eu tomei na vida que não foram legais. Então isso reflete hoje. Se o casamento não está bem hoje, isso não aconteceu de um dia para o outro, mas foram pequenas ações, pequenos passos que foram dados no casamento para que ele chegasse num momento difícil. Assim como um casamento saudável, um casamento feliz, ele também foi fruto de pequenos passos. Assim como a minha espiritualidade hoje, ela é fruto de pequenos passos. Ou seja, tudo que a gente conquista na vida é fruto de pequenos passos. Você já entendeu? Então, quais os passos que a gente precisa dar para ter resultados extraordinários? Porque pequenos passos diários, direcionados, nos levam a resultados significativos na nossa vida. Então, é simples. O que eu faço, eu colho. O que eu faço como um hábito, isso me transforma. E na vida cristã, então, nós temos uma jornada de formação de hábitos espirituais saudáveis. Como, por exemplo, oração é um hábito que todo cristão deveria ter. Para quê? Para ter mais comunhão com Deus. Não há como ter comunhão com uma pessoa se eu não converso com ela. Ou seja, a oração é um relacionamento entre o homem e Deus. E se eu não faço isso, como eu posso focar no reino de Deus em primeiro lugar, se nem a Deus eu estou dando atenção? Oração é um hábito que nós precisamos ter. Leitura da Bíblia é um hábito que precisamos ter. Serviço ao próximo é um hábito que a gente precisa ter. Servir as pessoas. Essas práticas, elas vão sendo colocadas na nossa vida diariamente, nos conduzindo a uma vida madura,
uma vida frutífera. Um texto bíblico para isso, olha só, Gálatas 6:9 diz assim, ó, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ele está dizendo aqui a respeito do bem. Um cristão deve fazer o bem todo o tempo. Na fila do mercado tem uma pessoa idosa, tem uma pessoa com criança, eu deixar passar. Ah, mas são 2, são 3, são 10. Eu tenho que fazer o bem em todo o tempo. E a Bíblia fala para fazer o bem até para os nossos inimigos. Então, seguir os princípios bíblicos não é fácil. Requer renúncia, requer deixar o eu, o ego, mas é preciso fazer, e o texto vai dizer, no tempo próprio colheremos, ou seja, pequenas ações irão trazer colheitas. E quem planta o bem vai colher o bem, não tem como eu plantar maçã e colher banana, não tem. Se eu planto o bem, eu vou colher o bem, mas eu preciso continuar plantando. Não desanimar, porque se eu desanimo, eu não colho, eu não recebo. Eu preciso estar nesse processo de plantio. E a persistência, então, nesses hábitos cristãos, nos levará a colheitas espirituais e bênçãos duradouras. Talvez vai demorar um pouco, porque é assim, tem plantas, tem frutas que demoram 5 anos, tem frutas que levam 10 anos, mas um dia vai nascer, um dia vai frutificar. E a minha disciplina diária, a minha disciplina, muitas vezes difícil no começo, mas quando ela se torna um hábito, ela se torna fácil, ela vai produzir frutos no tempo certo. Uma ilustração que eu quero trazer para você é um jardineiro responsável que cuida de um grande jardim. Ele é responsável por aquele grande jardim e ele tem plantas pequenas ali, o jardim está no começo. E ele prepara o solo todos os dias, ele se compromete em dedicar tempo para aquele jardim, porque o jardim precisa de tempo. Ele vai regar as plantas, ele sabe qual planta precisa de mais água, qual planta precisa de mais sol, ele remove as ervas daninhas, ele remove as pedras, ele aduba a terra, ele poda os galhos para que eles cresçam mais fortes. E esse cuidado desse jardineiro, ele vai produzindo uma beleza para esse jardim. O jardim vai ficando bonito, a aparência do jardim começa a melhorar. O jardim se torna algo lindo, frutífero, abençoado. As borboletas vêm coloridas ali naquele jardim e tudo fica lindo. Você tira uma fotografia, está algo extraordinário. Mas olha só, as flores florescem por conta do cuidado do jardineiro. Os frutos crescem por conta do cuidado do jardineiro. A abundância nesse jardim por causa da atenção constante que o jardineiro dá para o jardim. O seu compromisso com o jardim, de manter o jardim florido, bonito. Eu já estive em uma igreja que Deus falou e repreendeu duramente. A igreja disse assim: vocês querem um jardim ou um deserto? Depende de vocês. Vocês são o jardineiro. Ou vocês têm aqui um jardim, ou vocês têm um deserto. Porque agora imagine o contrário. O jardineiro decide parar de cuidar do jardim. Ah, vou parar por uma semana, vou parar por um mês. E o que acontece? As ervas daninhas começam a invadir, as plantas murcham sem água, o sol está muito forte, os frutos apodrecem antes de amadurecer, e o jardim, que antes era lindo,
que era bonito, que era promissor, se transforma num terreno descuidado e estéril. O jardim vira um deserto. O jardim vira um caos, vira um terror, porque o jardineiro parou de cuidar. Nós somos o jardineiro da nossa vida, gente. Não é Deus o jardineiro. Não é Ele que rega. Não é Ele que cuida. Não é Ele que faz as coisas que nós temos que fazer. Não é Deus que dá carinho para a esposa, para o esposo. Não é Deus que faz uma janta gostosa. Não é Deus. Não é Deus que gasta o dinheiro com futilidades. Não é Deus que usa o nosso cartão de crédito. Não é Deus. Não é Deus que faz as nossas escolhas. Não é Deus. Nós somos o jardineiro. Nós somos o jardineiro. A vida espiritual é como esse jardim. Quando cultivamos bons hábitos como oração, leitura da Bíblia, comunhão com os irmãos, serviço ao próximo, esses atos simples, constantes, alimentam nossa alma. E alimentam e suprem o jardim. Com o tempo, nossa vida espiritual prospera. Nossa vida espiritual prospera e isso reflete em todas as áreas da vida. Quando a sua vida espiritual prospera, a sua vida emocional prospera, a sua vida familiar prospera, a sua vida profissional prospera, a sua vida financeira prospera. Porque nós temos que entender que nós somos seres espirituais. E quando nós então nos ligamos no rio, nos ligamos na videira, nós cuidamos do jardim, nós criamos hábitos poderosos e bons na nossa vida, tudo isso se conecta com Deus, que é a fonte do crescimento e da prosperidade. Deus é a fonte de tudo, irmãos. Por outro lado, se negligenciarmos esses hábitos, se deixarmos de fazer o que precisamos fazer, nosso casamento murcha, nossa saúde murcha, tudo perde o vigor, tudo perde alegria, tudo perde sentido e significado quando Deus não está presente. Isso afeta negativamente todas as áreas da nossa vida. Assim como um jardineiro, nós precisamos ser consistentes, comprometidos em nossos hábitos espirituais, sabendo que o fruto vem, o fruto vai chegar. João 15,5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Tudo que a gente faz por nós mesmos é trapo de imundícia. Mas o que a gente faz para Ele, com Ele, tem valor eterno. Essa passagem de João nos ensina a importância de permanecer conectado em Cristo, assim como um jardineiro cuida de um jardim. Os hábitos diários de buscar a Deus, como a leitura da palavra, a oração, o jejum, nos mantém ligados com a videira, que é Cristo. E é por meio dessa conexão que nós prosperamos, nós damos frutos, porque o resultado, aquilo que é visível da nossa prosperidade são os frutos. Os frutos em áreas da nossa vida que vão demonstrar que a nossa vida é próspera e abundante. Portanto, a gente conclui dizendo que o reino de Deus, o foco da nossa vida no reino de Deus deve ser conquistado através de hábitos diários que simbolizam esse cuidado do jardim. E esse exige constância, dedicação. Embora os resultados não vão aparecer do dia para a noite, e muita gente desiste aqui porque os resultados não são rápidos, os resultados não vêm de uma hora para outra como uma mágica, não. Mas esses pequenos atos, esses pequenos passos de obediência diária nos levam
para um tempo de vitória, para um tempo de frutos e de prosperidade. Assim como o jardim floresce com o cuidado contínuo do jardineiro, nós florescemos em todas as áreas da vida, cultivando hábitos espirituais que nos aproximam de Deus. A pergunta é: quais os hábitos que você tem nutrido na sua vida? Você lia a Bíblia, não está lendo mais? Você orava mais, hoje está orando menos? Você jejuava, nunca mais jejuou? Quais as disciplinas espirituais? Você medita de dia e de noite na palavra de Deus? Eu medito. Só reflexão para a minha vida também. Eu preciso cuidar desse jardim. Eu preciso nutrir essas plantas para que esse jardim seja florido. E um jardim florido, ele atrai passarinhos, borboletas. Um jardim nutrido atrai vida, vida, vida. E é isso que Deus quer para nós. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Nós vamos orar agora, agradecendo por essa série que nós falamos sobre a única coisa. E se você ainda não compartilhou esses programas com alguns dos seus familiares, você está sendo mesquinho, você está sendo omisso àquilo que pode abençoar outras vidas. Por isso, faça isso, para que outras pessoas também sejam abençoadas com essa palavra e com essa oração. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa série, por esse momento que passamos aqui, falando das coisas importantes da vida, Senhor, que não são todas as que fazemos. Podemos abrir mão de muitas delas, Senhor. Podemos deixar muitas delas. Nós não precisamos estar sabendo de tudo que acontece no mundo. Nós não precisamos estar ligados em todas as notícias, em tudo sobre política, sobre futebol, sobre culinária. Nós não precisamos, Senhor, saber de tudo. Nós precisamos saber de uma única coisa, que nós temos um jardim para cuidar. E temos que ser sábios e prudentes para cuidar desse jardim. Em nome de Jesus, dá-nos paz, alegria, comunhão. Senhor, vida abundante, que pequenos passos dados na direção certa venham se reverter em grandes bênçãos para as nossas vidas. É no nome de Jesus que eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém. Amém. Deus te abençoe rica e poderosamente. Estaremos juntos no programa Mais Valor. Os próximos programas temos novidades aí para vocês e espero vocês então nos próximos programas. Que Deus te abençoe.